Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Eu pergunto sempre isso, Cláudio, porque como autor, os personagens eles ficam, não é só no momento que eu estou ali, quando eu estou concentrado, eu abro um canal que eles falam por você. Mas mesmo fora ali da atividade, eles estão habitando porque, na verdade, você está criando, eles têm que ganhar vida, né? Agora, me diz uma coisa, como é que é, né? Você tirou o personagem, volta o Cláudio, você tirou o personagem, não, tirou o figurino, volta seu Cláudio, o personagem só entra a hora que você põe o figurino, ou precisa de um tempinho de concentração e um tempinho de desconcentração para sabe? Como é que é isso? Aí eu acho que depende de cada trabalho, né? Tem trabalhos que pedem um aprofundamento maior, e aí, naturalmente, você precisa ter uma concentração maior para entrar e precisa ter um tempo maior para sair. Tem trabalhos que pedem isso. Tem trabalhos que não, onde a personagem já está ali muito próxima, ou é uma personagem que é um lugar que você chega com mais facilidade e tal. E aí é quase como se fosse um interruptor. Assim. Você sai de cena, você nem precisa botar a roupa, tirar a roupa. Sai de cena, você já é você. Aí você está batendo papo, peraí que eu vou entrar em cena. Pum, entra em cena, você já tem domínio daquele personagem, daquela forma, ou do que ele vai pensar, ou do que ele precisa raciocinar para que aquela cena ela fique incrível e que você esteja preenchido. Você já vem com as suas historinhas que já estão prontas, né? E eventualmente você traz coisas novas. Enfim, isso não é uma regra, isso varia de trabalho para trabalho. Então, aí lembra que eu falei que ia voltar a falar do Você Decide? Sim. Todo esse processo de construção com o personagem é o mesmo para você fazer, por exemplo, um episódio? Eu travou aqui agora de uma maneira um pouco mais longa, mas eu entendi que você perguntou, é o mesmo para fazer um episódio ou para fazer uma novela? Num primeiro momento, sim. Num primeiro momento é o mesmo trabalho. O que acontece é que quando você faz aquele episódio que você grava durante uma semana, duas no máximo, aquilo ali acaba. Uma novela que você fica durante 6 meses, 8 meses gravando, 10 meses, já me aconteceu. Ficar 10 meses gravando uma novela. Esse processo ele dura, ele tem uma dinâmica, né? Ele vai ganhando contornos, ele vai ganhando novidades, ele vai ganhando curvas. Então ele acaba sendo um processo mais longo, porque ele é um processo que não acaba, né? Uma peça de teatro também, a preparação para uma peça é a mesma para se ela vai ficar um mês em cartaz ou se ela vai ficar 10 meses em cartaz, entendeu? Agora, durante o processo, você evolui, você aprende coisas novas. Tem sempre um negocinho na peça, assim, as pessoas têm essa ideia, né, de que o teatro é todo dia a mesma coisa, mas não é a mesma coisa todo dia. Todo dia você fala, caramba, achei um negócio diferente aqui, e que legal, eu posso fazer assim, aqui eu posso fazer assado. Não, eu acho que da outra maneira era melhor. Peraí, deixa eu tentar. Você tem, então, eu acho que o tempo que é a grande diferença do processo, mas o antes, ele é igual.
Eu pergunto isso pelo seguinte, porque eu acredito que uma coisa é fazer o Você Decide, por exemplo, onde é um episódio só que todo o elenco está fazendo aquele episódio. E imagino que é diferente você fazer participação. Por exemplo, eu vi que você fez participação em alguns capítulos, um capítulo de algumas novelas, onde o elenco já está lá, o elenco já domina, e aí você chega para fazer uma participação especial. Essa participação especial de um capítulo ela é diferente do que um Você Decide, por exemplo. Eu tenho essa visão. Você confirma isso? É diferente, é diferente. Você chegar frio, né? Que nem jogador de futebol entrando no meio do jogo, né? O time já está todo quente, já está naquele ritmo e tal, é mais difícil, sem dúvida é mais difícil. Agora, também a gente ganha experiência na vida para também entrar com a energia, ver logo qual é a energia, como é que está o ritmo e entrar e não deixar a peteca cair, né? E quando eu consigo fazer isso, entrar para fazer uma participação sem chamar a atenção para o fato de que eu estou frio ainda, aí é ótimo, é uma delícia, né? Porque você não a novela mantém, né, o seriado, né, mantém o ritmo e você acaba sendo bem visto, né? Porque tem essa coisa na televisão, né? O ator que erra muito, aí os diretores já começam a falar, aquele ator erra demais, para muito por causa dele e tal. Então, assim, você ter esse ritmo, essa coisa de errar pouco, e eu, graças a Deus, eu erro pouco em televisão. Eu não sei se aconteceu com você, Cláudio. Você já fez algum remake? Eu fiz um remake, né, que foi Uma Rosa com Amor. Olá, tudo bom? Olá. Tudo bom, dona Vou deixar aqui, tá? Dona Amália. Perdeu da minha mãe, Amália. Tudo bom? Bem-vinda, viu? Vem, mãe, vem. Entra, dona Mária, seja bem-vinda. Fique à vontade. Oi. Desculpa a demora. Nossa, tava um trânsito. Não, imagina, não problema nenhum. O importante é que vocês chegaram, não? Uma Roda com Amor. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui Uma Roda com Amor. Você fez o Claude Antoine Gerard. É isso? Claude Gerard. Quem fez esse papel na primeira versão? Paulo Goulart. Você buscou referência nele ou não? Não. Por acaso, eu busquei mais por curiosidade, mas não achei nada praticamente, porque era uma novela de 72. Imagina, o ano que eu nasci. Exatamente. E o que tem de registro nessa novela na internet é muito pouco, muito pouco. E acabou que eu fiz mesmo um trabalho muito diferente do que o Paulo fez, porque originalmente, nessa primeira versão, esse personagem, que é um francês que mora no Brasil, e a premissa da novela é essa, né? É um francês que mora no Brasil e que para ele concretizar um grande negócio, ele precisa do passaporte brasileiro. Ele precisa ser um cidadão brasileiro. E ele, para ele conseguir isso de uma maneira muito rápida, ele casa com a secretária dele, com quem ele não tem a menor relação pessoal, mas aquilo é só para ele conseguir. A premissa da novela é essa. Na versão original foi a Marília Pêra. Na tua versão foi? Foi a Carla Marins. Com quem eu reencontrei anos depois do História de Amor. E eu resolvi botar um sotaque de francês no meu Claude, diferentemente do que o Paulo Goulart tinha feito. E, num primeiro momento, foi uma coisa meio perigosa de fazer, mas, cara, deu muito certo, porque trouxe eu tenho muita facilidade com sotaques e trouxe uma comicidade para a personagem que deu muito certo, foi muito legal de fazer. Eu te perguntei, fiz essa pergunta introdutória do remake, porque, na verdade, o que eu quero saber é outra coisa. Já fizeram algum remake de novela que você fez?
Olha, eu ouvi falar que vai ter um remake de Esmeralda. Seguinte, alguém vai fazer o teu papel. Sim. O papel que você fez. Vai dar ciúmes. Alguma coisinha de ciúme. Não, você vai torcer para o cara fazer bem feito, mas o pessoal dá ciúmes, dá um pouquinho. No teatro você já deve ter sido substituído, como deve ter substituído também. Dá ciúmes. Um pouquinho? Eu não tenho esse sentimento. Eu não me lembro de ter tido esse sentimento assim. Eu sou bem desapegado. E um trabalho, quando ele acaba, ele acaba. Se o personagem, você enterra o personagem, você já está pensando no próximo trabalho. Eu sou muito do... Eu vivo muito a minha vida do presente para frente. Eu não tenho essa ligação assim muito tão forte assim com o passado. De modo que eu acho que não. Acho que eu vou ficar curioso, eu vou ficar orgulhoso, sabe, de ver outra pessoa fazendo, e certamente vai fazer diferente, e falar, olha que legal, cara, essa pessoa está descobrindo o seu próprio personagem, diferente do que eu fiz. Isso me deixa mais ansioso em relação a esse tipo de coisa do que ciúme ou qualquer coisa nesse sentido. Você gosta de se ver? Gosto. É um aprendizado, né? Principalmente quando a gente vem do teatro, que a gente não tem o hábito de ficar se vendo, né? Hoje em dia, qualquer uma filma a sua cena no teatro e se vê, mas assim, a gente não tinha isso, né? Antigamente, não era uma coisa comum. Então, quando eu comecei a fazer televisão, eu tinha muita dificuldade de me ver. Mas hoje em dia eu gosto até para aprender, para fazer uma autocrítica, né? É isso que eu ia te perguntar. Você se vê com generosidade ou você se vê com severidade? Eu não sei dizer, rapaz. Eu gosto do meu trabalho, sinceramente. Quando eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu tenho uma autocrítica bem ferrenha. Assim, não passo a mão na minha cabeça, não. Eu não deixo passar, não. E já vi vários trabalhos meus que eu fui assistir e falei, nossa, essa cena foi muito ruim. Nossa. Ai, como é que o diretor deixou passar uma coisa dessas, tal? Você tem uma ideia? Olha, eu não vou falar qual a novela, não é o caso, mas se você tem uma ideia, eu me lembro que eu assisti, era um primeiro capítulo de uma novela que eu fiz, e eu achei o primeiro capítulo tão ruim, e eu me achei tão ruim, que acabou aquela reunião que todo mundo parou para assistir, né? O primeiro capítulo, foi todo mundo se encontrar num evento para assistir o primeiro capítulo. Quando acabou, eu fugi do evento. Para não ouvir as críticas, né? Não, porque eu tava com vergonha. Eu falei, meu Deus, como é que o diretor deixa passar? Essas minhas cenas foram horríveis. As cenas foram muito ruins. E, curiosamente, esse foi um trabalho que eu senti que eu tive que fazer por mim mesmo. Eu fui meio tendo que me recuperar dentro do trabalho, a ponto de lá no meio da novela eu olhar e falar, agora eu tô achando que eu cheguei num lugar bacana com essa personagem. Mas, assim, era visível para mim que os primeiros capítulos da novela eu estava com um trabalho muito aquém, muito aquém. Então, assim, eu quero ser generoso comigo, mas eu não deixo de ser autocrítico, nunca. Agora há pouco a gente estava falando da tua facilidade de decorar, que você gosta de entender todo o contexto por causa da mastigação, você de repente coloca alguma coisa. Mas já trabalhou com quem improvisa demais? Acho que não. A TV, especialmente, quer dizer, na verdade, nem TV nem teatro. O teatro você ensaia para aquilo ser daquela maneira, né? O improviso ele pode vir de vez em quando, em função de uma circunstância. Isso já me aconteceu, mas não me lembro de contracenar com ninguém que improvisasse demais. Me lembro, sim,
de contracenar com atores que tinham muita dificuldade de decorar. Eu me lembro uma vez ter que fazer uma cena, eu era muito novo, então eu era muito inexperiente ainda. E fui fazer uma cena, era uma cena muito grande, devia ter umas 6 páginas, o que para teledramaturgia é muita coisa. E eu estava muito nervoso, porque eu era muito novo ainda, era muita cena, era muita fala, mas eu estudei, cheguei decorado, eu podia errar uma ou outra coisa, mas eu sabia, estava estudado. O ator com quem eu ia contracenar era um ator mais velho. Ele não sabia uma fala. A gente fez 6 páginas de texto no kill. Ou seja, toda vez que ele ia falar, parava, ele lia a fala dele e ele dava. Aí eu dava a minha fala. Quando voltava para ele, parava, ele lia. Ah, tá, vamos lá. E aí ele errava. Claro que depois de um tempo, eu achei aquilo... Eu não estava acreditando no que eu estava passando. E a partir de um determinado momento, eu comecei a errar. Porque eu comecei a me perder no texto. É uma concentração, né? Porque a gente parava muito. Às vezes o kill não era um ponto de corte bom, aí tinha que voltar um pouco a cena. Aí a gente avançava. Aí ele falava 2, 3 falas, daqui a pouco ele errava de novo. Aí eu comecei a errar muito também. Foi uma experiência horrível, horrível. E no final, esse ator veio me pedir desculpas. Ele falou, mas você não... Você... Eu me lembro que ele falou assim, você nunca fez cinema? Cinema é assim, a gente só faz uma fala. Depois... Aí eu falei, eu nunca fiz cinema. Eu nunca fiz nada. Eu fiz muito pouca coisa ainda na minha carreira. Então, eu não tenho essa experiência de ficar mantendo o clima, mantendo... Foi muito ruim, foi muito ruim. O que é mais complicado para você? Fazer um personagem muito parecido com você? E no sentido, eu pergunto difícil no sentido de assim, que tenha traumas pelos quais você tenha passado, que tenha problemas pelo qual você tenha passado, ou aquele que é completamente distante de você? O que você gosta mais? O que é mais desafiador? Lidar com os próprios traumas? Olha, lidar com os próprios traumas é sempre bom, né? Sim. É sempre construtivo, mas... Mexer nas próprias dores. Sempre, como eu te falei, você dá coisas para a personagem, mas a personagem também te dá coisas, e às vezes ela te ajuda a lidar com questões pessoais. Mas eu particularmente prefiro ir buscar personagens que estejam mais distantes, onde eu possa aprender coisas novas, principalmente. Isso sempre é um prazer, né? Informações novas, coisas novas, personalidade nova, até encontrar em mim uma personalidade que é mais adormecida, né? Porque nós somos muito plurais, né? Essa coisa de a gente é assim, a gente é assado. Não, eu não sou uma pessoa do mal, mas eu posso encontrar um mal dentro de mim. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um pouco de tudo dentro de si, né? Claro. E é muito prazeroso você buscar dentro de você uma faceta que você pouco conhece, né? Que você pode desenvolver, mesmo que seja só para o trabalho. Eu não pretendo... Esse exemplo, por exemplo, que eu falei da maldade ou da crueldade, pode ser muito prazeroso para o ator entrar em contato com esse seu interno ali que é pouco acionado, mas que serve para o trabalho. Não é isso que faz a magia de que a gente falou agora há pouco? Sem dúvida. Ou houve alguma, no teatro ou na TV, tá? Algum filme ou alguma novela que você gostaria muito de ter feito, não o papel de alguém especificamente, mas as tramas em si, a peça em si? Você tem alguma que você apontaria, adoraria ter feito tal novela ou tal peça, ou tal personagem, alguma coisa assim?
Nossa. Em novelas, com certeza, né? Porque teve novelas que me marcaram, né? E aí, nesse sentido, com certeza tem novelas que eu gostaria de ter feito. Vale Tudo, né? Gilberto Braga com Denis Carvalho. Novela que você fala, meu Deus do céu, eu queria muito estar ali, né? Naquelas personagens, naquela trama, né? Sei lá que papel eu poderia fazer. Não, eu nem tinha idade na época para fazer, acho que nenhum papel, mas nossa, só vários papéis ali que Sempre tem, né? sempre tem. Mais recentemente, Avenida Brasil. Nossa, a Avenida Brasil ali, aquela direção da Amora Maltner, né, que estabeleceu um jogo cênico E eu adoro, você falou da coisa do improviso, eu adoro esse jogo de improviso. Eu fiz uma época da minha vida, eu participei de um projeto chamado Terror na Praia, que era um teatro de improviso. A regra era ensaiar pouco para ver o que dava. Então eu adoro esse jogo de deixar rolar para ver o que acontece, para ver o que sai, né? De criar uma dramaturgia ali viva, né? Com as personagens, com os atores. Eu adoro. Já fiz várias oficinas nesse sentido e é o tipo de trabalho que eu adoro. E a gente via isso muito, muito claramente no Avenida Brasil, né? Então tá aí um trabalho que eu adoraria ter participado. Tem uma reflexão que eu sempre convido o entrevistado a fazer, que é emoção. É diferente, Cláudio, você pegar um texto, independente de você fazer ou não, ler. A emoção que esse texto te proporciona, que te causa, é diferente da emoção de fazer uma cena, aí sim, você fazendo, e é diferente da emoção de ver uma cena pronta. São emoções diferentes? São. Qual que é mais forte para Cláudio Lins? É difícil dizer, né? Quantas coisas a gente assiste que nos emociona de uma maneira assim acachapante, né? Como experiência imediata, como emoção pura, digamos assim. Eu acho que o Cláudio Lins, espectador, ele está mais apto a ser impactado. O Cláudio ator, ele está aí. Posso pegar aquela mesma cena, mas eu vou ter que imprimir uma emoção, digamos assim. Digamos que é uma cena que pede uma emoção, né? E eu vou ter que chegar nessa emoção. E chegar nessa emoção não é uma coisa assim, né? Que a gente... entendeu? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Dá para se emocionar em cena ou a cena tem que ser feita só tecnicamente? Não, dá para se emocionar em cena. Eu já me emocionei várias vezes, de verdade, assim. E é delicioso quando você sente que você conseguiu, né, ligar, entrar nesse lugar, né, que a emoção vem, ela vem de verdade, ela vem, e aí você deixa ela vir, deixa ela acontecer ali na cena, é muito legal. Agora, dá para fazer tecnicamente também. Eu me lembro uma vez conversando com um ator português com quem eu fiz uma novela, e era um grande ator, Diogo Infante, um grande ator português, e ele me contando de algumas experiências que ele teve mais em cinema. Eu fiz pouco cinema, mas em que ele falava que, cara, ele teve a oportunidade de ver cenas em que ele fez com emoção e que ele fez tecnicamente, e às vezes a que ele fez tecnicamente estava mais crível. Olha que graça. Não, e isso às vezes faz sentido, porque às vezes quando você deixa uma emoção vir, às vezes aquela emoção ela talvez não seja boa para a cena.
ela está sendo boa para você pessoalmente, porque é uma coisa que está vindo e que você não conseguiu segurar. Mas, às vezes, uma cena ela é emocionante exatamente porque a personagem não se deixou emocionar. Eu me lembro de uma cena do Selton Mello, uma cena, é uma das cenas... Eu gosto de colecionar cenas, às vezes. Essa é uma das cenas que eu coleciono, assim, que é no Meu Nome Não é Johnny, quando ele está sendo julgado e ele fala da mãe dele. Se você pegar essa cena, você vai ver que o Selton foi muito feliz a emoção dele está muito crível, mas a personagem precisa segurar, precisa controlar a própria emoção. E é lindo aquele cara que não quer chorar, aquele cara que não quer perder o controle, porque naquele momento, se ele perder o controle, ele vai para um lugar que é ordinário. E é lindo ele não perder o controle, apesar da emoção estar vindo assim, tá aqui assim, ó, preso na garganta, e ele vai segurando, o olho dele vai ficando desse tamanho, mas ele segura. Então, às vezes, essa emoção que vem, que te atropela, ela não é boa. Às vezes, é bom você ter é sempre bom, aliás, você ter um sentido técnico da cena. Mesmo que a emoção venha, você segurar tecnicamente para cumprir a missão que a cena pede. Essa coisa de texto ainda, você, como espectador, o que é mais difícil para você? Um bom texto mal interpretado ou um péssimo texto feito por grandes atores? Porque acontece, né? Ou se acontece. Rapaz, eu acho que um texto ruim com bons atores vai ganhar, vai sempre se sobressair. Porque bons atores conseguem fazer com que o texto ruim não pareça ruim. Se o ator te emociona, o texto, sendo ruim ou não, ele fica em segundo plano. Porque o que importa é a força daquele ator. Agora, um texto bom, mal interpretado, é pior ainda. Que é um texto jogado fora. Você fala, não! Você fala, não! Aí dá nos nervos. Né? Continuando essa coisa de texto, você é compositor. Sim. Você faz música e letra? Faço música e letra. Tá. Os teus maiores prêmios na carreira foi como adaptador, né? Olha, eu não sei. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o Cláudio Lins pensa em fazer dramaturgia como autor? Olha, eu sempre penso. Eu sempre tenho vários projetos, mas eu não me sinto assim como um dramaturgo. Eu posso escrever uma boa cena. E isso, acho que, de um modo geral, qualquer bom ator pode fazer. Escrever uma boa cena. Mas você ganhou diversos prêmios pela adaptação do Beijo no Asfalto, né? Mas assim, ali na verdade, a adaptação ela se deu muito mais no sentido de compor as canções para o Beijo no Asfalto, que é uma peça que naturalmente não tem canções. Mas eu não mexi no texto do Nelson, não, pelo amor de Deus. Isso realmente seria um sacrilégio. E olha que as pessoas já achavam que era um sacrilégio eu ter posto música no texto do Nelson. Mas se eu tivesse mexido no texto, aí sim eu seria execrado com toda razão. Eu vi aqui, é uma coisa interessante que eu quero te perguntar, ia passar. Eu vi aqui, por exemplo, que você fez em 2015 a novela Babilônia. Sim.
É uma novela com uma série de problemas, mas você fez... o teu personagem chamava-se Sérgio. Sérgio. E se apaixona pelo Ivan, que era o personagem de Marcelo Melo Júnior. O Cláudio Lins, ator, tem alguma restrição? Tem algo que ele não faria? Olha, eu ainda eu preciso que alguém coloque alguma coisa que eu não faria para eu saber se eu faria ou não faria. Até o momento, nunca me vi nesse lugar assim de falar, não, isso eu não faço, isso é uma coisa que está para além do meu gosto ou da minha capacidade. Eu tendo a ser a ter um pouco de espírito aventureiro em relação à profissão de ator. Isso talvez seja até da minha natureza também, assim. Eu gosto de experimentar as coisas, eu gosto de experimentar tudo. Então, num primeiro momento, não me vejo tendo nenhuma restrição de nenhum tipo de cena. Agora, pode acontecer, ainda não me aconteceu. Já fez comédia? Pouco, né? Eu acho que eu tenho essa carinha de anjo, né? E aí as pessoas me chamam mais para drama ou para o romance, né? Mas já fiz comédia. Eu quero saber por que eu gostaria de saber por que a crítica e o público, de uma maneira geral, vê a comédia como obra menor. Embora todo mundo saiba que é mais difícil o tempo da comédia. Você já pensou sobre isso, Cláudio? Por que a comédia... tanto que é um prêmio de comédia, né? Não é um prêmio de melhor ator, o cara que faz comédia. Melhor ator de comédia. Por que a comédia é um pouco descriminalizada, digamos, discriminada? Por quê? Olha, eu não saberia responder. Eu posso levantar aqui algumas questões. Mas você concorda comigo? Isso sim, concordo. E é curioso, né? Porque fazer rir não é fácil. Não é qualquer Muito difícil. Não é qualquer um que faz rir. Eu me lembro de ter visto uma vez uma entrevista do Procópio Ferreira. E ele falava um negócio... e ele falava de um negócio que eu achei muito interessante. Eu tendo a concordar com ele na maioria dos casos. Existe o humorista e existe o ator que faz humor, né? Ou o comediante e o ator que faz comédia. E talvez nessas duas funções é que a gente veja talvez por que exista um pouco de desvalorização, porque a gente vê que o comediante nato, o humorista nato, não necessariamente é um ator. Ronald Golias, por exemplo. Não sei se o Ronald... Eu acho que o Ronald ele até poderia ser um pouco mais versátil, talvez. Até pela carreira que ele teve, assim, eu acho até que ele pode ser um pouco mais versátil. Extraordinário, Ronald Golias. Extraordinário. E talvez, porque a gente vê que muitos comediantes, eles são pessoas engraçadas. Eles são naturalmente engraçados. E talvez essa naturalidade é que seja desvalorizada. O cara já é assim mesmo, então assim, não é nenhum grande mérito ele fazer as pessoas rirem, porque o cara já é engraçado. Isso talvez seja desvalorizado. Agora, o ator que faz comédia, ele já precisa de um texto que seja engraçado, né? Teoricamente. E eu talvez me encaixe mais nesse lugar de ser um ator que pode fazer comédia. Eu posso fazer comédia, como já fiz, mas eu não sou uma pessoa engraçada naturalmente. Então... E o vilão? Já fez um grande vilão, um vilão clássico? Não. Tem vontade?
Tenho, claro. Essa carinha de romance, essa carinha de bonzinho. Quer melhor cara para vilão do que essa cara? Que todo mundo acha que ele é bonzinho e ele não é? O vilão é bem colorido, né? Você tem vontade de fazer um grande vilão? Ah, com certeza. Com certeza. Não tive oportunidades de fazer vilão. Tive uma vez, há muito tempo atrás, uma novela que eu fiz para a Record, em que eu fazia um personagem que ele era um personagem mais prepotente, mas não chegava a ser um vilão. Realmente não me lembro de nenhuma oportunidade assim mais específica de fazer um vilão. Estamos caminhando para o final, mas eu tenho algumas perguntinhas para te fazer. A gente falou do autor, da dramaturgia. Eu não te perguntei, dirigir, você pensa? Dirigir, olha, eu já tive umas 2 experiências de direção. Uma delas foi muito traumática. Porque é engraçado, quando a gente é ator... TV teatro. De teatro. Quando a gente é autor, o nosso círculo de responsabilidade ele é muito pequeno, né? Ele é ali, né? Nossa esfera ali. E nesse lugar, você opinar sobre tudo é muito fácil. Eu tô achando que esse cara está fazendo tudo errado, porque essa luz está errada, essa não sei o quê. Você não tem nenhuma responsabilidade, você pode opinar. É meio o que a oposição faz, né? A oposição pode opinar sobre tudo, porque não tem responsabilidade sobre nada, né? Então, você pode opinar. Quando você vira o diretor, cara, o seu raio de responsabilidade ele é infinito. Você tem responsabilidade sobre tudo. Mesmo que você não faça aquela luz, a aprovação daquela luz é você que vai dar. A aprovação do figurino é você, do cenário. E você tem que lidar com limitações. Às vezes você quer alguma coisa daquele ator, mas aquele ator não vai conseguir te dar o que você quer. E aí você tem que saber lidar com o que você tem e não com o que você quer. É muito difícil ser diretor. Então, assim, eu confesso que tenho vontade, porque eu sei que eu posso ajudar meus colegas atores, como eventualmente ajudo. Vários colegas falam assim, um dia você tinha que dirigir, já ouvi isso de vários colegas. Um dia você tinha que dirigir, um dia você tem que dirigir. Acho que esse dia vai chegar em algum momento. Mas tenho pavor de dirigir. Você apresentou um programa durante algum tempo, né? Sim. A vida é um show. Eu sei que você, criança, a brincadeira que você mais gostava era de cantar. Cantar, sempre cantar. E queria que todo mundo ficasse sentado para me assistir. Era uma coisa de maluco. E dava para conciliar isso com a garotada, com o pessoal da rua, eles adoravam. O pessoal achava engraçado, né? Deixa a Rosemary cantar. Aí eu ficava, todo mundo tem que ficar quieto. Aí eu cantava as músicas de brincadeira de roda. Nessa época tinha algum cantor ou alguma cantora que você admirava em especial, que falava assim, puxa, eu quero ser igual a ela? Ou... Olha, nesse sentido eu não tinha essa noção ainda não. Mas a minha mãe gostava muito de música. Então, o apresentador é o Cláudio apresentando ou o apresentador é o Cláudio interpretando um apresentador? Acho que é o Cláudio apresentando. Porque tem uma escalada, tem um figurino, tem direção. Mas é o Cláudio. É o Cláudio, obviamente, se colocando como apresentador. Acho que sempre tem um quê de personagem, né? Eu acho que ligou uma câmera, você tem um personagem, né? Mesmo que você traga a sua naturalidade, né? Em algum momento você tem uma postura, né? Eu, como apresentador, eu tenho que ter uma postura em relação a quem eu estou entrevistando, né? Uma postura em relação à palavra que eu estou falando, ao olhar que eu estou tendo, que tem uma postura. Mas é o Cláudio. Não é uma coisa assim que seja longe de mim, que eu tenha que... Se bem que seria interessante construir um apresentador diferente. Assim, a gente pode pensar nisso um dia. Eu queria falar um pouquinho do cantor. Você tem um CD chamado e um CD, esse é de 99. E você tem um de 2004, que é Eu Não Estou Aqui. Parou nisso?
Não, eu não estou aqui, eu acho que é um show. Eu tenho, na verdade... Não. É um disco chamado Cara, que é de Cara, desculpa, em 2009, perdão. A vida é um show, que é o que a gente falou, que se apresentou. Eu não estou aqui, é um show. Um show? O disco de 2009. Então, quer dizer, 1990, é a cada 10 anos? Eu perdi o último ciclo, eu perdi. Em 2019 não lancei nada, rapaz. Lançar um disco, ele foi se tornando... Eu peguei exatamente, dentro da minha carreira, essa transição do mercado fonográfico, né? A maneira como o mercado fonográfico ele foi mudando, né? Indo para o digital, depois para o streaming, né? E o mercado mudou muito. Então, você gravar um disco inteiro hoje em dia, eu não sei até onde vale a pena, até onde o público está interessado nisso. Agora, tem muitas músicas. Você tem isso que você tem composições inéditas? Tenho muitas composições inéditas. Você gostaria que alguém gravasse? Já mandou para alguém gravar? Volta e meia, mano. Volta e meia alguém pede música, eu mando, assim. E volta tem parceria? Você tem parceria com o tal de Ivan? Tenho parcerias com o pai também. Nos últimos anos a gente fez algumas coisas juntos e estamos aí cada vez que pinta um trabalho dele ou meu, a gente vê o que encaixa, tal. Mas tem muita música nova. Não é uma coisa que eu parei, diminuir de fazer música, não é uma coisa que eu faço toda hora. Já fiz mais, mas ainda faço. Ontem mesmo acordei com uma ideia, liguei o gravador assim do celular, já gravei uma ideia, estou fazendo uma. Quero te perguntar duas coisas para a gente encerrar, Cláudio. Contando lá com o espetáculo lá de 1984, são 1980 e pouco, né? São 40 anos de carreira. 40 anos de carreira, talvez, aí de teatro, TV, cinema, que a gente não falou, que você fez pouco, mas fez, talvez aí meia centena de personagens. O que eu quero saber de você é o seguinte: esses personagens todos somados, eles acrescentaram o quê ao ser humano, ao homem Cláudio Lins? Você seria uma pessoa diferente, não tivesse sido ator, artista? Acho que seria, né? Seria uma pessoa diferente. Claro que seria. Mas é difícil responder essa sua pergunta. Em essência, as experiências que eu tive com as minhas personagens, elas ajudaram a moldar, sem dúvida nenhuma, a pessoa que eu sou. Mas eu acho que o mais importante da minha experiência como ator não foram as personagens que eu encarnei. Foram as pessoas com quem eu trabalhei. Eu acho que esse tem sido o grande aprendizado, porque, como eu falei um pouquinho antes, né, o jogo, especialmente do teatro, mas da televisão também, ou em qualquer elenco, né, a gente está sempre num jogo de coletividade. E essa ideia de coletividade talvez tenha sido o maior aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira. E eu percebo isso muito claramente dentro de um sentimento meu mais individualista no início da minha carreira, e que hoje em dia tem um olhar muito mais coletivo. Sim, e eu vejo isso como um amadurecimento dentro da minha carreira, sabe? Dentro de como eu encaro a carreira artística, né? De que eu faço parte de uma obra. Eu não sou a obra. Eu não sou mais importante do que a obra. Eu faço parte de uma obra. E, como outros seres humanos fazem parte dessa obra. Quando você pensa dessa maneira, que é uma libertação, você tira um peso das suas costas, porque você
você fica muito mais focado na sua missão dentro daquela coletividade, que, obviamente, cada um tem a sua função, né? Então, você fica mais focado na sua função, mas também abre o olhar para que o coletivo funcione de uma maneira mais harmônica. E aí você tem que estar contribuindo para essa harmonia coletiva, de uma maneira ou de outra. Então, acho que esse talvez tenha sido o maior aprendizado que eu tive. Não foi com as personagens que eu aprendi mais, foi com os meus colegas. Antes de fazer a pergunta final, eu quero que você fale do espetáculo que você está fazendo. Você disse que você está no teatro, agora qual espetáculo você está fazendo, onde que está, dá um pouco... Está certo que a entrevista vai um pouco mais para frente, mas oxalá você esteja em cartaz ainda. Tá bom. Eu estou no espetáculo Copacabana Palace, um musical. É um musical sobre a história do Copacabana Palace, né, que é esse símbolo tão icônico da cidade do Rio de Janeiro, né, e está em cartaz exatamente no Teatro do Copacabana Palace, que reinaugurou com esse espetáculo. Um teatro que foi inaugurado originalmente em 1949 e ele fechou em 1994 para manutenção e ficou quase 30 anos fechado. Então, o Copacabana Palace fez uma manutenção belíssima, uma restauração belíssima do teatro e devolveu esse teatro para a sociedade, o que nos deixou muito felizes. Que dias e horários que tá indo? De quinta a domingo, às 7h da noite, no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Espero que essa peça voe aí, vá para todos os lugares. E está entrando em cartaz também na França. A gente falou que eu fiz pouco filme, né, pouco cinema, mas eu fiz um filme chamado Aos Nossos Filhos, com direção da Maria de Medeiros, texto dela e da Laura Castro. O ano passado. Ele, na verdade, ele já participou de alguns festivais e vai estar entrando em cartaz esse ano na França e deve entrar em cartaz no Brasil ainda no primeiro semestre de 2022. Então, estamos aguardando aí essa... Eu fico na torcida para que vá tudo bem. Eu vou fazer a última pergunta, mas antes eu gostaria de te agradecer imensamente o carinho, a disponibilidade, a simpatia. Deixei mais coisa para perguntar de propósito, porque te chamo mais para frente de novo. Espero que você tenha gostado, eu gostei muito, tá, Cláudio? Eu quero te perguntar o seguinte, você falou para mim na última pergunta que eu te fiz, os personagens que você fez, os trabalhos que você fez e, sobretudo, as pessoas com quem você trabalhou moldaram o ser humano que você é. Quem é Cláudio Lins? Olha, Cláudio Lins é um artista do bem. Acho que é um artista, porque eu sou um artista, e eu sou do bem, eu não quero mal a ninguém, só quero que as pessoas que eu não gosto saiam do meu caminho, mas eu não quero mal a ninguém, sabe? Consigo ver o ser humano, inclusive no vilão. Então, tento ser um humanista, um artista que também é humanista. Acho que é isso. E quero que você saiba que ganhou um amigo. Américo, olha, muito grande entrevista, cara. Eu gostei demais. Eu também. Você foi para caminhos belíssimos, viu? E me fez lembrar de coisas e discutir coisas e trazer opiniões assim que foram realmente muito prazerosas, viu? Obrigado mesmo pela entrevista. Muito obrigado e até uma próxima vez, Cláudio. Um beijo para você. Beijo, gente. Beijo, Américo. Só tinha um coração, mas ela disse até
Madalena, meu bem, percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Que serve quando nosso amor desperta, quando o sol se desespera, se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite, quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite, e o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado